Sr. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A primeira questão que gostaria de solicitar ao Sr. Ministro era a de uma explicação sobre o pedido de exoneração da Presidente da SIG, doutora Sara Falcão Casaca, no sentido também a Assembleia da República ter mais informação sobre esta situação. A segunda questão prende-se com a questão do acordo da redução da discriminação salarial na cortiça adiado até 2015. Foi com muito agrado que pudemos ouvir das palavras do Sr. Ministro o elencar dos desígnios deste Governo no que concerne ao combate à discriminação salarial e às desigualdades no mundo do trabalho entre as mulheres e os homens e, portanto, era muito importante fazer corresponder estes desígnios na teoria à ação do Governo na prática. E, portanto, a questão muito concreta que eu lhe coloco é o porquê do adiar do acordo da redução da discriminação salarial até 2015. O que estava previsto era o fim da discriminação salarial até 2015 e não que até 2015 se resolva o problema e, portanto, a discriminação seria gradualmente faseada e tendo em conta o salário das mulheres e não esperar até 2015 para atuar sobre esta discriminação que já leva muitos anos e que de facto é muito negativa para muitas mulheres no nosso país. Ainda sobre a questão da discriminação e a questão da insuficiência de recursos financeiros por parte das mulheres, gostaria de colocar ao Sr. Ministro dados objetivos sobre o relatório global da Organização Internacional de Trabalho, que aponta para a discriminação generalizada de todas as mulheres em todos os países, numa média de 25% entre homens e mulheres, e aponta, e aliás valoriza, o salário mínimo nacional como forma de combate aos baixos salários. Perante isto, perante a realidade e a dureza da vida que prova que são sobretudo as mulheres que têm baixos salários, em setores de atividade muito fragilizados, como é o setor do têxtil, como é o setor do comércio, como é o setor do calçado, como é que o Governo tem a coragem, porque a expressão é de facto esta, a coragem de atingir e de fragilizar a situação das mulheres ao não cumprir o acordado, depois da Assembleia da República ter aprovado, com os votos favoráveis do Partido Socialista, o aumento do salário mínimo nacional. Eu creio que isto é uma medida muito negativa, tendo em conta a situação das mulheres, e seria também muito importante corresponder às palavras do Sr. Ministro aqui, na sua introdução, nesta audição, à prática do seu Governo. Dizer ainda que, no que diz respeito à discriminação das mulheres em função da maternidade, esperamos de facto que os prémios que vão ser entregues amanhã não voltem a repetir a situação duvidosa que aconteceu relativamente à TAP, porque a TAP era uma das empresas que recebia de facto os prémios de boas práticas, mas era a empresa que não pagou, o subsídio, ou melhor, discriminou o pagamento do subsídio de assiduidade às mulheres que exerceram os direitos de maternidade. Isto é muito grave. Depois da CIT, depois da ACT reconhecerem que isto era uma discriminação em função da maternidade, nunca ter havido da parte do Governo e da parte, aliás, da parte do Governo houve, porque o Ministério do Trabalho reconheceu que se tratava de uma discriminação. Da parte do Ministério da Presidência é que nunca aconteceu. E, portanto, nós entendemos que isso era negativo e era importante, de facto, fazer corresponder os desígnios, mais uma vez aqui digo, de que o Sr. Ministro nos trouxe, de que no cerne da política da igualdade entre homens e mulheres estão a discriminação no mundo do trabalho, pudesse corresponder a isto. E se dúvidas houvesse sobre esta matéria, eu dou-lhe outro exemplo, Sr. Ministro. Nós recebemos ontem uma resposta do seu Ministério, bem sabemos que é uma resposta de um adjunto da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado, que a Sra. Secretária de Estado concorda com a resposta. Não é uma resposta direta da Sra. Secretária de Estado, mas, obviamente, é da sua tutela e, portanto, percebemos a importância desta resposta. Que relativamente a uma questão de discriminação de mulheres enfermeiras grávidas de baixa por risco de gravidez, não foi renovado o contrato no Hospital de São Marcos, em Braga. Isto é uma discriminação em função da maternidade. E nós só entendemos, de facto, que é muito grave da parte do Governo e da parte do Ministério da Presidência que não haja um reconhecimento disto, porque, de facto, é uma gravidade o que se está a tratar, é uma violação da lei e nós entendemos que, de facto, os desígnios deste Governo no que diz respeito à discriminação das mulheres deve também ter correspondência na prática.
Ainda gostaria de lhe colocar uma questão, Sr. Ministro, que se prende com a questão do Registro Nacional das ONGs de Mulheres. O Grupo Parlamentar do PCP teve conhecimento do despacho normativo sobre esta questão e queríamos deixar aqui algumas questões e algumas críticas, porque entendemos de facto que este registro é absolutamente desadequado, tendo em conta o registro nacional e o tipo de organizações de que se trata. Nós estamos a falar exatamente de ONGs e por isso entendemos que a proposta que aqui o Governo faz corre no risco muito sério de governamentalização destas estruturas. Entendemos que isto é muito negativo. Obviamente compreendemos e entendemos como positivo a existência de um registro nacional de ONGs que tratem destes assuntos. À semelhança, por exemplo, do que existe o RENAGE, o regulamento, o regime nacional de associações juvenis. Entendemos que isso pode ser positivo. Agora, tratar esta questão governamentalizando a sua estrutura, condicionando o seu funcionamento, pode perverter exatamente o objetivo destas ONGs. E nós entendemos que isto é negativo. Dizer que chegar ao cúmulo de muitos dos requisitos para a identificação destas ONGs estarem na dependência da SIG, nós entendemos que é preocupante e pode colocar em risco o princípio que nós entendemos mal de governamentalização do papel e do importante papel destas associações. Dizer ainda que, no que diz respeito ao Conselho Consultivo da SIG, nós entendemos que a nomeação por despacho é grave, porque pode condicionar a autonomia do próprio Conselho Consultivo. Nós entendemos que a personalização da representação é pior, porque de facto o importante é o assento das associações e não da pessoa em si, não é? Porque a associação, se assim entender, pode-se fazer substituir pela pessoa e, portanto, entendemos que a personalização em figuras em detrimento das organizações e a possibilidade de serem afastados conselheiros pelo regime de Ao Sr. Secretário, não sei se estou a baralhar, mas eu estou a ver o regulamento que a Sra. Secretária de Estado conhece melhor que eu, porque presumo que foi a Sra. Secretária de Estado que fez. É a análise que estou a fazer a este regulamento e, portanto, certamente a Sra. Secretária de Estado deve conhecer melhor que eu esta questão. E, portanto, era também no sentido de perceber algumas questões sobre esta matéria, porque nós entendemos que são graves e seria importante também ouvir da parte do Governo algumas clarificações. A última questão que lhe gostaria de colocar, Sr. Ministro, prende-se com a situação dos imigrantes. O Sr. Ministro deu-nos aqui números sobre a aplicação da lei da nacionalidade e nós entendemos como muito positivo e aqui também deixamos essa nota de positiva, mas também informações que temos e gostaria da sua confirmação se de facto tem essa informação de que os processos para a obtenção de nacionalidade são processos que podem ser onerosos para quem luta por esse direito e, portanto, o facto de querer o direito de nacionalidade pode, para uma camada da população que está numa situação de fragilidade económica e social, ser um volume de dinheiro muito elevado. E, portanto, gostaria de confirmar, Sr. Ministro, se trata de facto disto. Nós temos informação de que, por exemplo, os cidadãos brasileiros a requerer a nacionalidade podem pagar entre 500 e 700 euros e, de facto, é muito dinheiro e, portanto, era importante também saber de facto se é isto que se confirma, porque nós entendemos que pode ser um obstáculo para que mais pessoas possam, de facto, requerer a lei da nacionalidade e gostávamos também, da parte do Sr. Ministro, de alguma explicação sobre esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente. Era uma interpelação no sentido do Sr. Presidente fazer chegar a todos os Srs. Deputados o link do site da Comissão presente na página da Comissão de Assuntos Constitucionais a quando da presença da Sra. Secretária de Estado nesta Comissão, onde é muito claro da parte do Governo, representado pela Sra. Secretária de Estado, em que não reconhece de facto que a prática pela TAP pelo não pagamento do subsídio de assiduidade às trabalhadoras consubstancia uma prática discriminatória. E gostaria ainda de dizer que nos congratulamos muito pelas palavras do Sr. Ministro ao ter reconhecido pela primeira vez nesta Comissão e na Assembleia da República que se tratou de uma prática discriminatória. Entendemos nós que é muito positivo e seria importante que todos os senhores deputados tivessem acesso
acesso ao link para poder confirmar no áudio dessa intervenção, dessa chamada, aliás, por requerimento do PCP da Sra. Secretária de Estado. Obrigada.